todos os nossos ouvintes. A gente pode chamar de internautas também, sei lá. Podcast às vezes parece mais uma rádio do que um programa na internet. Estamos aqui no nosso 9º episódio dos 10 minutos de tecnologia e um pouco mais, né? Nunca a gente fica preso aos 10 minutos. A gente gosta de mencionar sempre isso. Temos um convidado super especial, não somente por ser um produtor de tecnologia, mas uma pessoa que é empresário, tem experiências internacionais e vai trazer um conteúdo sensacional, um conteúdo denso, de uma história fantástica. E a Thaís vai apresentar o Henrique Junqueira, né? Para falar um pouquinho mais sobre ele. E, Henrique, de antemão, muito obrigado pela sua presença aqui, recheando aqui esse quadro que começamos há pouco. E é uma satisfação da equipe do IBARN ter você aqui junto com a gente, tá bom? Agradeço, obrigado pelo convite aí, estou à disposição. Bom dia a vocês. Como o Lucas já falou, esse é o Henrique. O Henrique é nosso convidado hoje no 9º episódio. Ele é engenheiro agrônomo e ele tem especialização na parte de solos e nutrição. Acho que ele vai poder se apresentar melhor. Fica à vontade, Henrique, para contar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre empreendedorismo e sobre tecnologia no campo também, que o Henrique, ele é um dos sócios e fundadores da Cropman e é uma empresa que traz inovação na parte de agricultura de precisão no campo. E então a gente sabe qual que é a importância disso, da gente explorar o potencial da nossa área. Então acho que o Henrique vai poder trazer bastante conteúdo interessante para a gente hoje. Muito obrigada pela sua participação, Henrique. De nada, eu que agradeço. Bom, gente, contar um pouco do como a gente chegou até aqui, né? Eu acho que tanto a Thaís e o Lucas apresentaram bem a gente. Eu sou um dos 3 sócios da Cropman. A gente está no mercado há 2 anos, fizemos 2 anos agora em abril. E desde o começo da empresa, a gente já foi direto para o campo, né? A gente já começou com pilotos, sei lá, com 2 meses de existência, a gente já estava no campo trabalhando já o produto que hoje a gente está comercializando e já levamos para 10 estados já do país. Fizemos pilotos na Colômbia e na Guatemala. Vocês vão entender por quê, né? A gente trabalha, simplificando, a gente é uma empresa de processamento de dados, né? A gente pega dados do solo e construímos unidades de manejo, zonas de manejo. Então, independe da cultura que está em cima e do local no mundo, né? Pode ser qualquer local. E sempre é o mesmo processo analítico, né? Então, isso ganha escala. Então, por isso que a gente consegue atender, tendo dados bons, a gente consegue atender qualquer parte aí do país ou mesmo do planeta, sendo bem sincero. Como a gente chegou a virar empresa, né? Meu histórico de vida, né? A Thaís já falou, eu sou engenheiro agrônomo, formei aqui em Jaboticabal. Desde a graduação comecei a trabalhar com adubos e adubação, solos, nutrição de plantas. E fui fazer carreira acadêmica, né? Acadêmica científica. E a pós-graduação, até onde eu acompanhei, é focada nisso. É professor criando novos professores ou novos pesquisadores, né? Quase não tem uma visão empreendedora quando você passa por esse processo. Eu participei semana passada de um bate-papo parecido com esse, pessoal da Agitec, programa lá, Agitec Garage, programa Fellowship, alguma coisa, não me lembro, que são alunos de pós-graduação da Exal que estão sendo acompanhados, né, para ter essa visão empreendedora. Né. Deve perguntar, onde você teve essa visão empreendedora, né, de inovação? Eu falei, foi na pós-graduação? Eu falei, não foi. Foi onde eu trabalhei como pesquisador, lá no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que lá há quase 8 anos. E lá, desde o princípio, a gente teve muita pesquisa público-privada, ou seja, parte dos recursos vinham da iniciativa privada, parte dos recursos vinham do próprio governo, do BNDES, e sempre para gerar um produto, uma inovação. Então, nós desenvolvíamos a inovação até ela ficar
relativamente pronta. Para escalonar ela, levar para o mercado, tinha que ter uma empresa, né? O centro de pesquisa, a universidade vai até essa prova de conceito. Dali para frente tem que ter empresas. E eu participei de vários projetos, cheguei a ser coordenador de divisão de pesquisa lá no antigo Laboratório Nacional de Bioetanol, que era um dos 4 laboratórios nacionais do centro. Esse centro, só para fazer um parênteses, ele está em evidência hoje, já teve no passado, em várias outras oportunidades, por causa do Covid, né? Ontem mesmo, na CNN, teve uma reportagem muito grande do pessoal lá do Laboratório Nacional de Biociências, não lembro se é esse nome, mas é Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais. Eles estudando a forma de como que o vírus infecta a célula e como eles poderiam desativar esse sítio, né? Então, para ver o nível de pesquisa que é feito lá. Então, quando a gente decidiu, eu e o outro sócio, né, o Guilherme, somos 2 com perfil científico e acadêmico. O terceiro sócio é um economista, que é meu irmão, Oswaldo. A gente, quando abriu a Cropium, como toda startup, né, a gente tem que fazer tudo. E logo a gente foi vendo que tinha dificuldade na parte de gestão, e principalmente gestão estratégica, do ponto de vista de empresa mesmo. Meu irmão tem, sei lá, uns 25 anos de experiência com o mercado de bancos, né, de mercado financeiro, sempre trabalhou com commodities agrícolas, né, em sua maioria. Então foi uma junção interessante, porque ele estava em uma transição de carreira e a gente necessitava dessa ajuda estratégica. Então a vinda dele para a Crop, né, inclusive a gente repaginamos a nossa marca, né, recentemente, esse ano já, para realmente ganhar mercado e escala, né? E de qualquer modo, essa transição, né, principalmente para mim e para o Guilherme, né, como que a gente virou empresa, foi, né, dessa experiência de inovação que eu já falei. Eu via o que as empresas queriam, que eu participava das reuniões, a gente bolava os projetos, né, junto, e como eles pensavam, né. Daí eu falei pro Guilherme, né, eu falei, a gente já estava desanimado, né, de trabalhar ali, eu queria mudar a carreira também. Eu falei, acho que a gente tem várias ferramentas aqui que a gente desenvolveu, não são patenteadas, né, nosso conhecimento, só que para a gente transformar numa inovação, a gente precisa pegar isso e transformar num produto. Porque não adianta a gente levar nosso conhecimento para o mercado, isso vira uma consultoria, né? E consultoria tem tempo finito. Você não consegue atender todo mundo via consultoria, né? Então, se você tiver um produto, você escalona ele, porque você não precisa estar no lugar para ele acontecer. Então, por isso que eu falei que rapidamente a gente pegou uma das coisas que a gente fazia lá, era mapear a variabilidade do solo com sensor de corrente elétrica e criamos um processo analítico. Então, o produto nosso fazemos esse mapeamento. Se a gente não faz e o cliente tem o sensor, a gente usa os dados do cliente, por isso que a gente fez trabalho na Colômbia, na Guatemala. Com esse dado, a gente joga numa mineração de dados. Então, o segredo nosso não é patenteado, é uma caixa preta, né? Entra dados do cliente, passa por um processo estatístico e analítico dentro de uma mineração de dados, de um data mine, e vão saindo entregáveis, né? Isso estava semi-automatizado quando a gente começou, no computador do Guilherme, ele que desenvolveu, ele que teve as grandes sacadas, né? Ele apesar de ser engenheiro agrícola, ele gosta muito de ciência de dados, né? Principalmente mineração de dados, né? Tem várias, como que fala? Várias disciplinas aí, tipo árvore de decisão, clusterização, tem um monte de coisa. Faz tempo que eu fiz estatística, então nem lembro, nem sei direito, mas são ferramentas muito interessantes, né, para criar regras, né? E essas regras vão se repetindo. Então a gente consegue, com o mesmo processamento, fazer os entregáveis de acordo com cada propriedade rural.
Daí, uma facilidade que existe aqui no estado de São Paulo é a FAPESP, é o Programa de Incentivo à Pequena Empresa, o PIP. E logo que a gente abriu a empresa, já mandamos o PIP e colocamos como fase 2 direto, né? Porque o conhecimento prévio, a gente provou que ele já tinha provado o conceito da ideia, né? Então, tivemos acesso a uma boa grana, aí, sei lá, da ordem dos R$700 mil. E daí fomos, o que estamos fazendo com essa grana, automatizando todo esse processamento. Então, hoje está semi-automatizado, como eu já falei, tem etapas que estão automatizadas, mas a gente está com uma plataforma, tipo um portal. O camarada entra lá em qualquer lugar que ele esteja, geralmente nosso funcionário que faz isso, sobe os dados da área que ele está mapeando, né? E à medida que os dados vão chegando na plataforma, eles vão sendo processados. E daí vai voltando para o usuário algumas atividades que tem que fazer, por exemplo, coletar solo, ou mesmo os entregáveis para ele trabalhar. Então, com isso, a gente está ganhando escala, né? Vai ser fácil assim de trabalhar com uma área grande. Subiram 100 mil hectares de uma vez. Os algoritmos vão trabalhando automaticamente à medida que esses dados vão chegando. Então, essa foi a digitalizada que a gente deu na tecnologia nossa, porque era um processo analítico. Ele estava semi-automatizado, mas com fins de pesquisa. Sempre a gente queria entender por que tem tanta variabilidade na produção de um canavial, né? E é muito grande, tem vários fatores. Então, a gente foi desenvolvendo, tentando chegar em áreas homogêneas, e daí o mercado nos direcionou. É interessante isso, né? Você se desenvolvendo pelo mercado, né? A gente fazia entrega, só para quem, acho que a maioria conhece, mas agricultura de precisão clássica. O camarada vai lá, faz um grid, joga uma malha em cima de uma área e coleta pontos, depois manda analisar. Depois de analisado, ele faz uma geoestatística, ele interpola essas informações para gerar os mapas, né? E a gente, com essa processamento de dados, a gente conseguia mostrar, né, isso pré-Cropman, né, que a gente fazia os mesmos mapas com muito menos amostra. Então, a gente conseguia economizar bastante a análise de solo, né? Então, como era isso? Foi um dos algoritmos que o Guilherme desenvolveu, inspirado na indústria do petróleo, né? Camarada para furar um poço, né? Ele não sai furando o Deus dará, como a gente na agronomia faz para coletar solo, né? Primeiro ele entende a variabilidade espacial daquela bacia, passa vários sensores, coleta vários dados, daí joga no algoritmo. O algoritmo devolve uma coordenada XY com a probabilidade de ter ou não ter petróleo, né? Falou, vou fazer isso, eu vou alimentar um algoritmo com dados da própria variabilidade do terreno e ela vai me devolver pontos estratégicos de coleta de solo. A gente saiu para o mercado vendendo isso, falou, se você faz uma amostragem 1:3, eu te garanto 1:6 com a mesma precisão ou maior, com um grid orientado através desse processamento. Daí fomos em outubro de 2018, mais ou menos, para o Mato Grosso, e o camarada lá, um colega que nos levou para lá, falou, nem fala em agricultura de precisão, nem fala porque o cara associa grid, e grid mancha as terras do gaúcho, juro por Deus, desse jeito. Aqui eles estão falando em zona de manejo, né? Falei, mas zona de manejo, mas como a gente vai fazer isso, né? Aí falei para o Guilherme, ele teve mais uma sacada. Então, basicamente, a gente faz esse processamento da coleta de dados aí do algoritmo, né, para retornar pontos de coleta. Depois que a gente coleta, então, qual que é o processo? Passa o sensor, ele te dá vários pontos espaciais dentro de um hectare, então fica bom para fazer mineração de dados. O algoritmo determina pontos de checagem, a gente coleta o solo, e daí com essa informação do solo, depois de analisado, mais do sensor, do próprio relevo, a mineração de dados nosso vai juntando o que é igual, né? O que é igual vira uma unidade de manejo, o que é diferente será uma outra unidade de manejo, né? Então, a ciência por trás é
se eu tenho um solo homogêneo do ponto de vista de argila, matéria orgânica, estrutura, eu vou ter o mesmo comportamento solo-planta, né? Então, se eu tenho o mesmo comportamento solo-planta, eu vou dar o mesmo trato cultural. Então, com isso você facilita. Então, isso é uma unidade de manejo, né? E como ela é baseada no atributo que vai mudar pouco, em relação aos nossos concorrentes, que eu não diria que é concorrente, né? Eu diria que são informações complementares. Por exemplo, o principal que o pessoal defende, né, é a imagem de satélite de NDVI, por exemplo, né, para criar zonas de manejo. Então, ele pega uma tendência ali de produção de biomassa e separa as diferenças, né? Faz sentido, só que do ponto de vista de solo-planta, né, você pode ter o mesmo comportamento da planta, espectral da planta, em solos diferentes. Então, do ponto de vista agronômico, né, de fertilidade do solo, o camarada vai estar juntando reservatórios de solo diferentes. E isso vai impactar em uso de insumos de maneira não errônea, de maneira errônea, não tão precisa, né? Agora, se eu tenho a unidade de manejo que eu faço feita do jeito que a gente faz, você tem um reservatório muito homogêneo dentro da unidade de manejo. Então, você vai dar o trato cultural e não vai ter essa discrepância de uso de insumos, né? E por que a informação do satélite complementar? Porque você pode cruzar o shape nosso da zona com o shape da imagem de satélite, e caso haja informações dentro da unidade de manejo que estão mostrando alguma variabilidade, isso direciona diagnóstico, né, para o produtor ir lá e checar o que está acontecendo. Se não tiver automatizado esse diagnóstico, por exemplo, de plantas daninhas ou mesmo pragas, ele vai e checa o que está acontecendo dentro da unidade de manejo. E às vezes ele cruza também se está mudando. Por que está mudando? Não, está mudando porque você está saindo de uma unidade de manejo mais fértil ou com mais argila para uma de mais areia. Então essa variação é explicada por causa disso, né? Então já é mais fácil a interpretação do próprio mapa de imagem de satélite. E por fim o monitor de colheita, né? A gente não tem cana. Eu posso falar que eu sou especialista em cana, sempre trabalhei com cana de açúcar, mas fazendo o que a gente faz, qualquer cultura a gente consegue trabalhar do ponto de vista de entrega, né? Não de recomendação. O mapa de colheita de colhedoras de grãos ou mesmo de algodão vai se complementar, porque da mesma forma que você pode ter um espectro vegetal igual em zonas diferentes, a produção é a mesma coisa, né? E é o que a gente quer ter uma produção homogênea, alta, né, com alta produtividade, mas que eu tratei por baixo, pela zona de manejo, de acordo com a variabilidade de cada unidade, né? Então é aquela coisa, dose certa no lugar correto. Isso gera eficiência. Tendo eficiência, o produtor vai ter lucratividade e produtividade. Então esses são os fundamentos da nossa tecnologia para a agricultura. Legal, Henrique. Eu acho que foi bom que você realmente englobou tudo, até as perguntas que eventualmente eu ia fazer com relação a diferencial. Então já acabou, desculpa. Já se antecipou, mas foi muito bom ter escutado tudo, toda a trajetória de vocês, tanto com relação a levar mais eficiência e economia, como você falou, porque você acaba diminuindo o trabalho que normalmente era feito no campo para levar um resultado, às vezes, até mais eficiente para o produtor. Então, eu queria que você colocasse para a gente, né? Você falou que você é especialista em cana, mas que a entrega se aplica às demais culturas, mas eu queria saber também a atuação de vocês. Você comentou que vocês já estão em vários estados, né, do trabalho no exterior, mas o foco de vocês, se é realmente cana, ou se tem algumas outras culturas, até para o pessoal que está nos assistindo, se tiver interesse, poder entrar em contato com você. E também as premissas que o produtor precisa ter para conseguir trabalhar com vocês. Vamos supor, no caso da cana, se tem alguma fase específica, se é naquele momento de renovação, antes do plantio, ou para os grãos também, ou alguma outra informação importante que você considere que o produtor precisa ter para poder conseguir trabalhar com vocês e ter essas zonas para poder fazer um trabalho mais eficiente. Beleza.
Na primeira questão, a gente começou em cana-de-açúcar, né, pelo histórico, né, o que a gente pensava naquela época, 2 anos atrás. A gente tinha muito contato com usinas, ainda tem, não com muitas, tem aumentado, né, através de network, de indicações. Mas eu pensava assim, se eu vou numa usina que ela tem 30 mil hectares, eu consigo fazer um negócio, eu substituo eu visitar, sei lá, 50 produtores. Então a gente começou dessa maneira, né? Fomos em várias usinas que a gente já tinha trabalhado, ou que alguém indicou, apresentava. Sendo bem sincero, achei que ia ser muito mais fácil essa entrada de tecnologia nas usinas, né? Eu falei, meu, eu tenho um bom currículo, o pessoal me conhece, não tô, como que fala, não tô vendendo o sonho, né? É uma ferramenta que acho que vai ajudá-los, né? Eu achei que ia ser muito mais rápido. Então você passa por aquele processo que você tem que fazer o piloto, e tem lugar, muitos não querem pagar pelo piloto, né? Porque é de praxe, muitas vezes, novos insumos, o pessoal testar de graça, né? Eu testo aí 10 hectares, se der certo, eu compro para 1.000 hectares, né? Então, o cara que vende insumo fica beleza, né? E o cara é funcionário, ele não é dono igual a gente. E a gente começou a empresa com recursos próprios. A gente, na época, tanto eu como o Guilherme, a gente tinha sido demitido do bioetanol, porque tinham fechado nossas linhas de pesquisa. Então, a gente pegou um bom acerto, né? Então, esse acerto foi o seed money da Cropman, né? A gente falou, quanto tempo a gente consegue sobreviver com esse acordo, né? Daí, acho que ele era 6 meses, o meu era quase 12, e a gente foi fazendo. E aquelas coisas de empreendedor sem experiência, né? Fomos calcular custo, calculamos custo errado, ficou bem barato a prestação de serviço, né? A gente calculou os custos e esqueceu de colocar nosso salário, então daí teve aceitação, o cara falou, tá tão barato, vou testar essa vez se dá certo. Mas foi dando certo e você vai se autofinanciando. Então a gente vem até hoje, não tivemos um investimento de fundo ou de grandes empresas, a gente está se desenvolvendo pelo mercado, o crescimento orgânico, né? Então eu fui para a cana, porque quando você senta na mesa assim com um produtor ou com uma usina, eu consigo mostrar mais facilmente os benefícios da técnica para aquela cultura. Mas hoje, como que a gente está, né? Foi antes da crise, hoje piorou muito. O mercado de cana está bem, como que fala, incerto, né? Por causa da queda no consumo de etanol, principalmente, né? Açúcar até nem tanto, pela desvalorização do dólar. Mas a galera está tudo sem investir, então prefere ficar fazendo o feijão com arroz do que investir em tecnologia. Então a gente tinha vários contratos que estão suspensos ou em fase de discussão. E antes disso a gente já tinha visualizado, a gente participei de várias mentorias lá. Piracicaba é muito bom para isso. A gente foi uma startup do Sebrae ano passado, Sebrae SP, fomos finalistas lá em São Paulo. Não ganhamos, era o único agro dentro das 8 finalistas. Mas sempre que você passa por mentoria, o pessoal falava, você tem que, teu negócio é grãos. Você tem que ir para tecnologia, para culturas que usam mais tecnologia. Que eu acho que é errôneo, porque eu acho que cana, tenho certeza que uma das que mais usa tecnologia hoje é cana-de-açúcar. Mas, enfim. Então, a gente começou a ir para o Mato Grosso, entramos no hub de inovação lá da FAMATO, da AMAGE, o AgriHub Space em Cuiabá, que teve a abertura antes da quarentena e as reuniões desde então têm sido por videoconferência. Mas a receptividade tem sido muito boa para essas regiões. Temos ido para o Paraná recentemente, eu não posso dizer com quem, porque não temos contrato assinado, mas é um grande player do setor também. Estamos fechando contrato com um grande player aqui de São Paulo, para atender varejo, né? Então, por que isso? Nossa equipe é pequena, a gente não precisa de muita gente para fazer o que a gente faz. A gente precisa, para capilarizar isso, ter parceiros comerciais.
que vão atender desde o pequeno até o grande, né? Então, esse pessoal vendendo para a gente prestando serviço para esses clientes deles, a gente consegue ganhar muito em escala, né? Então, esse tem sido o foco, assim, depende da cultura, a gente, por exemplo, a cultura muito diferente que eu nem conhecia, fui lá conhecer, que fizemos, foi palma de óleo de dendê lá no Pará. O camarada que era responsável lá trabalhou comigo no CNPEM. E é uma cultura completamente diferente, mas nunca tinha visto. Mas o mesmo processo analítico, né, que a gente usa aqui em bebedouro, por exemplo, em cana, eu fui lá e usamos o mesmo. Resumindo, com esses exemplos que eu dei aí, a preocupação nossa de ir para outras culturas e outras regiões do país, né? Então, para ganhar escala, tem que ir para grãos, com certeza. A gente começou a fazer isso, já devemos ter coberto uns 20 mil hectares de grãos. E essa oportunidade de ter entrado lá no AgriHub, acho que vai abrir muitas portas, né? Porque a Maggi, um dos principais produtores de grãos, é uma das patrocinadoras, na própria Famato, e também o desenvolvimento de pessoas chaves nos setores, né? Por exemplo, no Mato Grosso, a gente já teve na Fundação Mato Grosso, apresentamos a tecnologia lá, e sempre que eu apresento, eu falo, ó, é para vocês baterem, que vocês não concordarem, pode criticar, pode perguntar, pode... E o pessoal nos elogiou lá, o Leandro Zancanaro, por exemplo. A gente tem conversado para fazer testes pela fundação para eles carimbarem, não, vale a pena, essa tecnologia de fato entrega, e ganhar escala com isso e poder ajudar os produtores. Acho que esse sentimento eu tenho muito forte em mim, por ser filho, neto, sei lá, desde que bisneto, tataraneto, filho de produtor e produtor rural junto com meu pai aqui, eu tenho esse sentimento que a gente tem que ajudar os produtores, né? Óbvio que eu vou ganhar dinheiro com isso, mas se eu conseguir contribuir para ele ser mais eficiente, isso me dá uma grande satisfação. E eu defendo também, porque não é só vender por vender, né? A gente tem que fazer uma venda que realmente faça sentido, né? Daí vai a resposta da segunda pergunta da Thaís, né? Como que nossa tecnologia pode ajudar os produtores, qual é o nível do produtor, né? Então, de antemão, eu tive uma experiência bem recente agora, entreguei 2 pilotos que a gente fez no Nordeste agora em janeiro, em 2 usinas lá. E aquela coisa, a usina não tem nada, uma não tem nada ainda de agricultura de precisão, está começando a usar piloto automático para plantar e para colher, nem se fala, não tem nada. E a outra já está no nível mais avançado, né? Então, nas duas, a gente fez a entrega técnica essa semana. Então, antes dessa entrega, com certeza, o nosso foco seriam empresas ou produtores que tivessem um alto nível de tecnologia. Porque se ele já tem um alto nível de tecnologia, a nossa entrega fica muito mais fácil dele utilizar. Plug and play. Agora, com essa experiência que a gente teve no Nordeste e o feedback que eu tive deles de lá, né, o cara pode não estar fazendo nada ainda de agricultura de precisão, em geral. Pode ter máquinas que não façam aplicação de taxa variada. Só que a vantagem que ele tem de trabalhar com a gente é um diagnóstico com muita assertividade, de baixo custo, e que faz ele melhora muito as tomadas de decisões, né? Foi isso que eu senti do pessoal lá no Nordeste. Nas entregas foram por videoconferência também. Eles têm consultor, eles trouxeram o consultor de adubos e adubação para a entrega. E esse consultor, que eu vou dizer quem é, né, que é um colega que nosso fez doutorado aqui na Exalc também, eu acho ele muito bom do ponto de vista, não de conhecimento, mas do ponto de vista prático, né?
como pegar o conhecimento e transferir para a extensão lá para os produtores de cana, né? E fazer adaptação para aquela região que é muito, eu falo, né? Quem reclama aqui do Centro-Sul de produzir cana tem que ir lá para o Nordeste e dar uma volta na Paraíba, os tabuleiros costeiros lá onde é plano, não precisa nem falar da produção de cana na montanha, né? Mas os caras é outro mundo, é muito difícil, e os caras produzem cana. E tem lugar que a média está melhor que muito grupo aqui do Centro-Sul, então acho que o pessoal tinha que formar e ir para lá, fazer um estágio lá uns 2, 3 anos, depois voltar para cá. Mas enfim, daí esse camarada, ele passou, o professor chama Emídio de Oliveira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ele ia interpretando para o pessoal, ele falou, ó, a gente não tem a taxa variada ainda, mas deveria ter. Mas enquanto não tem, fica fácil da gente entender onde estão os nossos problemas, direcionar tratos culturais e adaptar aí fórmulas de adubação, por exemplo, para atuar, né, nessas unidades de manejo. Então, não quer dizer que cada unidade de manejo vai ter uma dose de adubo diferente. Muitas vezes, várias unidades de manejo se juntam e têm a mesma dose. Mas o importante é que cada uma teve seu diagnóstico. Então, a gente consegue ter muita precisão nisso. Então, eu tinha uma ideia que só produtor de alta tecnologia poderia usar nossa ferramenta, mas depois dessa experiência com os produtores de cana do Nordeste, eu mudei minha opinião. Eu acho que a primeira coisa que o produtor tem que ter é diagnóstico. Parar de ter aquela receita pronta, que o vizinho faz, eu vou lá e copio. Saber as particularidades da sua propriedade. Ou mesmo que ele seja pequeno, eu tenho 20 hectares, você vai lá e faça o diagnóstico de acordo com a variedade do seu terreno. Entenda o que você tem que fazer em cada ponto. E isso é muito claro na minha cabeça, né? É impossível você esperar a mesma resposta de uma planta que cresça em unidades muito, muito discrepantes. Então é igual o gordo e o magro, né? Eu vou comer muito mais do que uma pessoa mais magra, que tô acima do peso. Só que se der a mesma dose para um gordo igual eu e um magro, ou eu vou ficar com fome ou o cara vai ficar empanturrado, né? Então, é muito fácil de entender esse ponto de manejo localizado, na minha opinião. E daí essas práticas vão indo para outros usos, né? Uma que a gente tem defendido muito, não criamos, eu aprendi com um colega da Singenta, o Leonardo Pereira. A gente morou junto na República, em Jabuticabal, ele falou, se vocês fizerem alguma coisa para herbicida taxa variada, tem muito mercado em cana, porque se usa muito pré-emergente. E geralmente as empresas grandes têm equipamentos que podem fazer taxa variada. Só que o que faz? Trabalha pela média. Então, o que acontece? Se você dá uma dose alta, causa fitotoxicidade. Se você der uma dose baixa, dá o escape, né? O mato acaba saindo onde a dose é pequena. E acaba tendo as duas coisas no mesmo talhão. Tem fito e tem escape. Então, com a unidade de manejo nossa, você consegue ter o diagnóstico da argila da matéria orgânica de cada ponto. São fatores que impactam na dose a ser aplicada. E o pulverizador vai trabalhando a variabilidade da cauda de acordo com quanto que ele tem que pôr de princípio ativo, né? Então é muito simples de fazer. Nós fizemos aqui no meu pai agora na cana-planta, vamos fazer na soqueira. E a gente tem disseminado. Eu disseminei esses dias no LinkedIn, não sei ainda, mas no WhatsApp. E teve muita demanda, muita gente interessada, e é coisa simples, não vejo... É aquela coisa, o pessoal precisa de um guia, o guia a gente está dando para acoplar na operação. E, por fim, um outro produto nosso que a gente adaptou para as condições tropicais é o manejo localizado de preparo de solo. Então, quando que a gente
subsolo uma área, né? Então, em cana é simples, porque a gente tem vários anos de tráfego pesado em cima da área, então ela acaba estando bem compactada, né? Mas em outras culturas, como grãos, o pessoal que faz plantio direto, de quando em quando eles escarificam, né? Ou mesmo em cana, vou fazer mais fácil de eu explicar para os ouvintes. Em cana, um método para fazer o diagnóstico de compactação é abrir uma trincheira, analisar como está a compactação, em qual profundidade, e isso aí eles extrapolam para 50, para 100 hectares. Então, a precisão disso tende a zero, né? Porque você pode abrir uma trincheira num lugar que não está compactado e toda a área está compactada. E você pode abrir a trincheira num local que não tem compactação, tem compactação, mas grande parte da área não tem compactação. Então, acaba sendo impreciso. É uma maneira do cara economizar, mas está tampando o sol com a peneira, né? Então, outra coisa que o pessoal faz, principalmente em grãos, é usar penetrômetro. Só que como você interpola uma informação que ela não ela é um pacto antrópico, né, de tráfego de máquinas, né? Então, você não consegue interpolar igual faz para nutrientes. Então, a gente adaptou desse pessoal da Geoprospector, que são dos parceiros, que estamos divulgando aí essa semana, na outra contrato que a gente assinou com eles para ter exclusividade aqui no Brasil. O sensor deles chama Topsoil Mapper, TSM abreviado. Ele não tem contato com o solo e a gente trafega com ele a 30, 40 centímetros de altura. Então, te dá muita versatilidade para entrar em área preparada, área que tem cultura implantada, área que tem braquiária, por exemplo, em rotação, em cana, enfim. E ele faz 4 leituras simultâneas do perfil do solo, né? Então, em 4 profundidades, ele entrega uma informação de adensamento. Na Europa, eles saem fazendo esse mapa e tem um kit que a gente também trouxe, né? E tem outras empresas querendo desenvolver, até onde eu sei, que esse kit consegue ler o mapa que é gerado. Então, está compactado a 30, a haste do subsolador vai até 40 e descompacta. Não está compactado, ele levanta, vai trabalhando a 10, e assim sucessivamente. Daí, como a gente é da cana, né, tem histórico de cana, eu falo, se eu fizer isso no Brasil e não tiver compactado, é uma vez só que a gente vende, né? Então, a gente pegou e criou um protocolo. Então, a gente passa o sensor, ele é muito bom para dar um comportamento espacial do solo. Então, se eu medir um ponto no começo do talhão, se eu tiver outro comportamento igual em outro ponto do talhão, eles vão ser bem similares, né? Então, eu posso usar essa informação para os 2 pontos. E daí, utilizando o nosso algoritmo lá que eu expliquei do petróleo, a gente joga pontos não para coletar solo, mas para checar resistência e penetração do penetrômetro. Então, a gente, depois que faz isso, a gente constrói um mapa de manejo localizado de preparo de solo. Então, com isso, teve áreas, a gente fez um piloto esses dias aqui, teve 36% da área não precisou escarificar nada, zero. Então, dá uma economia aí da ordem de R$90 por hectare, né? Então, é muita grana que você põe na mesa, impacto direto em saving, mas emissões de CO2, ou mesmo queimar matéria orgânica que você está revolvendo o solo. Então, tem uma série de benefícios associados, né? Então, é mais uma prova de diagnóstico. Então, com o diagnóstico, você faz o manejo com maior precisão. É isso que a gente tem batido, e logo vão ter mais produtos saindo, logo assim, um ano e meio, demora um pouco, mas porque tem que estar bem, como que fala, ajustado, porque não tem 2 tiros, né? Um tiro só, você tem que acertar. Se você errar, já era. Legal, Henrique. Eu acho que você conseguiu englobar bem todo o assunto que a gente gostaria de tratar hoje, que era justamente a sua trajetória empreendedora e falar sobre a aplicabilidade da sua solução, da Cropman, para os produtores do Brasil e podendo ser aplicável para o mundo inteiro, né? Acho que a gente já até comentou isso. Uma startup, vocês foram uma startup, né, que estão
ganhando escala e estão trazendo eficiência para o produtor. E de maneira fácil, que é outro ponto que a gente comentou, que também não adianta a gente ficar trazendo alguma ferramenta, prometendo o mundo e trazendo mais dificuldade, às vezes, né, até para coleta, para o trabalho a ser feito, e de repente o resultado não ser tão aplicável. Então, acho que vocês estão pensando em tudo isso, estão imaginando o que pode ou não ser útil, o que realmente vai trazer resultado. Na questão do pós-venda, né, também, de entregar realmente uma solução que agregue valor e que faça o seu cliente continuar o seu cliente, né? Não adianta só realmente você vender uma vez e depois o seu cliente ficar frustrado, até porque ele não é o único a ficar frustrado. A gente sabe muito bem que nesse meio de produção na agrícola, o crescimento orgânico ele pode ser forte, porque os produtores tendem a conversar uns com os outros e a sua solução, as práticas, o que é bom e o que é ruim também tende a cair na boca do povo muito rápido, né? Então, queria deixar o parabéns pela sua solução. Já conheci um pouco do que o pessoal já tinha me falado. Acho que para o Lucas, que não é do agro, que é da parte de tecnologia, né? Que agora o IBARN, nós estamos atuando no agro, mas ele é da parte de ciências da computação, deve ter sido interessante para ele também. E agradecer sua disponibilidade em estar aqui com a gente. A gente vai deixar os seus contatos, se alguém tiver algum interesse, quiser entrar em contato com você, tiver alguma dúvida, a gente te retorna e traz essa dúvida de novo para o pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Foi bem bacana esse bate-papo. Na verdade, eu que falei pra caramba. Você antecipou nas esse é o objetivo. Até se tinha alguma solução nova que vocês estavam trazendo. Foi bom que você já preparou todo o conteúdo, mas foi bem bacana. Desculpa dessa quebrada, mas eu acho legal. E outra coisa que eu propago também é para as startups, né? Esse pessoal que está começando procurar esses programas aí de aceleração, não de investimento, né? Porque a gente pode ter a cabeça empreendedora, né? Tem um monte de palavra para o mindset que o pessoal gosta de usar, né? Mas você tem que se preparar para ser uma empresa. Porque também você chega em lugares e fala que é startup, os caras nem querem te receber. Então, tem que saber usar essa palavra, né? E lá no hub lá do Pulse, da Raizen, que a gente é residente lá, faz mais de um ano, e temos usado como nossa casa, até como base, né? Tem empresas gigantescas que estão lá com a gente, por exemplo, a Sulinfitec. Ela é uma startup, né, do ponto de vista de escalonamento de tecnologia, mas é uma empresa gigante. Então, só para você ter uma ideia e muitas vezes o produtor não entende isso. Então, a visão do meu irmão é interessante, porque ele vem do mercado. Então, quando a gente vai visitar cliente, eu falo cliente, nunca a gente fala startup, né? Porque é um termo que no agro, né, não sei a opinião de vocês, né, agora eu vou fazer a pergunta. Mas a gente fala, empresa, né? Se eu falar startup, os moleques aí, de bermuda, aí, medio campo aí, do Granada. Henrique, foi muito interessante você ter falado isso, porque eu estava com o Lucas no ano passado, num evento de produtores, mais voltado para a mulher, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, e eu falei isso para ele, eu não sei se ele vai se lembrar, e ele me olhou tipo, como assim? E aí eu não soube explicar com as palavras que você colocou agora, mas eu acho que também é uma visão, assim, até talvez um pouco falando de gerações, né, no campo, mas isso realmente acontece, às vezes até por falta de informação, ou também porque é muita coisa vindo. Se a gente pensar na agricultura 4.0 como um todo, é muita tecnologia, é muita solução, para o produtor fica difícil de discernir o que é bom e o que não é bom. E às vezes até o nível de dificuldade que aquilo vai trazer versus o resultado, que é o que a gente também já comentou, e pensando que o produtor ele está ali focado em custos, então dependendo do nível daquele produtor, fica muito difícil também para ele fazer o cálculo do retorno do investimento daquela ferramenta que possivelmente ele vai estar introduzindo na atividade dele.
Então, a gente consegue ver que ele acaba sendo um pouco resistente, seja para produtos novos. A gente sabe também no mercado de foliares também sofre muito com isso, né? E na tecnologia também não vai ser diferente. Então, acho que foi engraçado até para o Lucas. Ele pode dar a opinião dele, mas a gente reviveu o momento aqui agora. Foi bacana também você ter mencionado as startups, né? Nós somos uma delas e estamos também num hub que os nossos problemas são muito parecidos, né? E você tocou ali no meio da conversa sobre o foco no cliente, na sua experiência no Nordeste, né? Depois de preparar uma solução e chegar num lugar, num local que é grande, que faz parte da pluralidade do Brasil, né? O Brasil é pluriforme, né? Na forma de aplicação, o tipo de produção, a mentalidade do produtor, e às vezes a gente monta uma caixinha, né, e acha que vai servir para a grande maioria, mas a gente chega em condições que eu achei interessante e de fato é uma lição, né, para os produtores de tecnologia, né, todos aqueles que estão incubados em algum hub de tecnologia. E de fato, né, a gente chega todo mês, a gente tem uma conversa muito parecida sobre a gente não pode seguir o modelo de uma empresa para a gente montar o nosso processo de compras, né? Tem empresas que possuem equipes, né? Possuem funcionários, pessoas que possam fazer aquilo acontecer, mas tem outras que não. Às vezes a mentalidade do produtor, apesar de ser uma propriedade gigante, né? Ele quer fazer ele mesmo, e por que não utilizar essa solução também, né? Pensar, né, que não vender simplesmente uma caixinha, né? Apesar de que o foco no cliente, no nicho é importante, mas nem sempre a gente consegue levar aquela ideia que a gente formou e querer aplicar para qualquer tipo de cliente, né? Só para finalizar essa discussão, isso é verdade. Lições que ficam, né? E que a gente teve na pele, né? E muita discussão interna, né? Somos, ou éramos, né? 2 cientistas que empreenderam. Então, quando você vai para o campo, você não tem como ficar calibrando aquele modelo que você trabalha para atingir 99% de acurácia, né? Então, o ótimo é inimigo do bom. Acho que isso é uma dica aí para as startups aí. Se tá bom e tá funcionando, você tem que seguir em frente e desenvolvendo pelo mercado, ajustando pelo mercado e não pelo desenvolvimento interno seu, porque um produto ele tem melhorias eternas, infinitas. Só que se você ficar melhorando ele e não for no mercado, sua vida é curta. Você tem que começar a monetizar para, inclusive, ir criando outros produtos, né? E também, última coisa nesse discussão é foco. Não adianta ter 20 produtos e os 20 não terem nem MVP ainda, nem foram testados. Tenha um que seja muito bom ou bom, que você consegue avançar no mercado e depois você vai desenvolvendo outros, né? Foi o que a gente fez. E foi uma dica de um camarada que nem acho que está mais no agro, que foi o Thiago Lobão, da SP Ventures. Ele era da SP Ventures, não sei onde ele está agora. Um fundo de investimento aqui de São Paulo. E a gente conseguiu uma reunião com ele para mostrar a gente, né? Não com foco de investimento, mas para o cara palpitar mesmo. E daí ele falou, vocês têm uma coisa na mão, esquece tudo o resto que vocês estão falando que vão fazer. Foca só nisso e vem para frente. Isso a gente tinha 4 meses de existência. Então foi uma dica boa na hora certa, né? Então a gente rapidinho já direcionou para essa tecnologia que a gente está comercializando hoje. É isso. E quem precisar de dicas, ajuda, bater papo aí sobre empreender, o pessoal que faz pós-graduação ou não faz, eu estou à disposição. E obrigado, tanto Thaís como o Lucas, aí, pela oportunidade e sucesso para vocês também. Muito obrigada a você, Henrique, pelo tempo e pela disposição. Obrigado, Henrique. Eu tô chorando, não, é que tá dando fotossensibilidade aqui no meu olho. Você ficou emocionado no final? Fiquei bastante. A claridade tá chegando aqui. Obrigado, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada. Agradecemos. Bom dia para vocês.
Igualmente. Tchau, tchau.